Oi, gente, então eu vou gravar de novo, porque eu não sei o que aconteceu aqui com esse programa e o microfone não funcionou, né? Então vamos lá. Espero que todos estejam bem aí. E eu vou passando para vocês uma explicação rapidinha, porque eu sei que tem gente que ainda não viu o texto, né? E como nem todos conseguem acessar o Meet, então hoje eu achei melhor gravar o vídeo, deixar gravado, porque aí vocês conseguem assistir a hora que vocês conseguirem e podem parar e podem voltar, enfim, e ir anotando e pedindo as explicações, tá? Então, para começar, eu quero que vocês deem uma olhada lá na sala de aula, né? Claro que a visão que eu tenho como professor é uma, a visão que vocês têm da sala de aula como aluno é outra, mas basicamente é isso aqui, tá? Nós temos aqui as atividades de CCTT, que nós temos que ter pelo menos duas durante cada bloco, né? Então, as duas já estão aqui. A data de entrega de uma é 31 de agosto, a da outra é 10 de setembro, mas essa aqui, se atrasar um pouquinho, não tem problema. O que não pode atrasar é essa última data, tá? Dia 10 de setembro eu fecho a média de vocês. E aqui no tópico arte, nós vamos encontrar então os textos e as atividades. Sempre que tiver esse símbolo aqui, é material, é texto, tá? E quando tiver esse símbolo, é porque é atividade. Mas também vai ser fácil achar o que é atividade, porque a prof escreve, né? Atividades da semana, atividade. Então, o texto que nós vamos ver nessa semana e na semana que vem, 24 e 31 de agosto, é esse aqui, né? Então, vocês vão abrir o texto, que é esse, e nesse texto nós vamos ver então a linha do tempo da arte, quer dizer, nós vamos fazer um breve passeio pela história da arte e nós vamos ver o que aconteceu na arte desde a pré-história até os dias atuais, né? Claro que em cada uma dessas fases nós vamos separar por blocos, né? Então, o que vocês estão vendo agora no primeiro ano, né? Depois, no segundo ano, a gente vai ver uma outra parte, no terceiro ano, outra. Então, aqui eu vou passar rapidamente para vocês entenderem que a arte ela começou na pré-história e existe até hoje, né? Contemporaneidade quer dizer tempo atual, tá? Aí nós vamos então ver sobre a arte na pré-história, a pintura rupestre, né, as fases da pré-história, o que são sítios arqueológicos, e daí nós vamos passar então para a origem da música, porque lembrem que a arte não é só a pintura, existem várias outras linguagens, né, como o teatro, a música, o cinema, o circo, a escultura, né, a colagem, a arquitetura e assim por diante, né? Então, na semana passada, nas 2 semanas passadas, a gente viu sobre o início da arte, né? O que é a arte? Tentamos entender o conceito da arte, as linguagens da arte. Então, nós vimos no texto que é difícil conceituar a arte, né? Porque a arte, até certo ponto, esse conceito, ela é pessoal, né? O que é arte para mim pode não ser arte para o outro, pode não ser para uma pessoa mais velha, pode não ser para uma pessoa mais jovem, pode ser que a pessoa que mora em outro lugar tenha uma outra visão do que é arte, enfim, né? O que importa é que a gente saiba que a arte é uma expressão humana. A arte, ela é algo racional, né? Então a gente já viu várias reportagens de macacos, de elefantes que pegam um pincel com tinta e vão lá e fazem uns rabiscos na tela, né? Então, gente, aquilo não é arte, tá? Aquilo não é uma expressão artística. É algo que o macaco, o elefante, o animal, enfim, ele fez inconsciente. Ele não sabe o que ele está fazendo. E o humano não. O humano faz a arte com o intuito de fazer arte. Ele sabe o que está fazendo. É algo racional, tá? Então, a arte é algo racional. Embora ela seja uma expressão, né? Ela seja um conjunto de sentimentos, a arte é algo racional. É algo que só o ser humano pode fazer. Os animais não, né? Não é considerado. Isso a gente viu no bloco passado. Nós vimos também que a arte desculpa, que a arte tem várias linguagens, né? Até já citei algumas. Então, lembrar que a arte não é só pintura, existem várias outras linguagens, né?
E também a arte, ela existe desde que o ser humano existe, porque assim como o ser humano evolui, tudo que ele cria evolui com ele, né? E a arte é uma criação humana, lembrem disso, tá? Aí, então, a prof deixou aqui de uma forma bem resumida, né? Embora tenha ficado bem pequenininho, mas vocês vão conseguir ler, porque senão acaba ficando um texto muito grande e cansa, né, de ler. Se vocês estivessem lá na sala de aula, eu estaria mais falando do que vocês estariam lendo. E agora online está o contrário, vocês estão mais lendo do que ouvindo os professores falar, né? Então, aqui tem uma pequena apresentação da arte desde a pré-história até os tempos atuais, né? Eu chamo isso de a linha do tempo da arte, enfim, ela é muito mais complexa, mas aqui tá um resumo bem simples, tá? Então, aqui a pré-história, lembrem que a pré-história foi um período em que o ser humano surgiu, isso aconteceu há 5 milhões de anos atrás, né? Antes de Cristo nascer. E as primeiras manifestações de arte, as primeiras manifestações artísticas na pré-história foram as pinturas parietal e rupestre, né? Aí nós temos as primeiras formas de arte e as primeiras formas de comunicação também. Mais tarde, o que aconteceu? Esses homens pré-históricos, eles acabaram se reunindo em grupos, porque eles começaram a perceber que estando em grupos era mais fácil para caçar e para se proteger. Então, eles começavam a criar grupos, começaram a criar famílias, né? Então, homens e mulheres começaram a se olhar nos olhos e criar as famílias e criar seus filhos juntos, e aí as civilizações foram surgindo, né? Então, algum tempo depois, foram surgindo as civilizações antigas, né? A Mesopotâmia, o Egito, a Grécia e Roma. Cada uma dessas civilizações teve a sua época, teve o seu tempo, eles criaram as suas leis, né? Viveram a sociedade conforme as leis deles, eles tinham cultura, eles tinham economia, eles tinham leis e eles tinham arte também, né? Então, em cada período, a arte foi de uma forma, ela aconteceu de acordo com o que eles pensavam, né? Aí essas civilizações, com o tempo, elas foram declinando, né? Elas foram caindo. Então, os egípcios conquistaram a Mesopotâmia, o Egito caiu, a Grécia conquistou o Egito e assim foi indo, né? As civilizações foram acontecendo. E a arte foi evoluindo, obviamente. Com cada uma dessas civilizações, nós vamos ter algumas características importantes da arte. E algumas dessas características foram importantes para que as novas formas de arte existissem, né? E depois disso, então, nós temos a Idade Medieval, tá? Na Idade Medieval, então, novas civilizações apareceram, né? A bizantina, a românica, a gótica, e a arte foi levando o nome dessas civilizações. Então, nós temos a arte bizantina, a arte românica e a arte gótica, cada uma com a sua característica. Aí foram surgindo artistas novos, técnicas novas, eles pintavam assuntos diferentes, né? De acordo com cada tempo. E aí, a partir de 1453 a 1960, nós temos a chamada Idade Moderna, tá? E a arte moderna. Então, a arte moderna, ela apresentou vários movimentos artísticos, esses movimentos artísticos formados por artistas que são famosos, que vocês já ouviram falar, né? Claude Monet, Van Gogh, Pablo Picasso, Anita Malfatti, Frida Kahlo, enfim, são vários, né? E aí surgem os movimentos artísticos de acordo com esses artistas. Eles se reuniam um grupo que compactuava com as mesmas ideias e eles formavam então esses movimentos artísticos. Cada movimento artístico surgiu numa determinada época, num determinado país,
e eles representavam então tudo que o povo estava passando naquela época, né? Então nós temos expressionismo, fauvismo, cubismo, abstracionismo, futurismo, enfim, são vários ismos, isso até 1960. Depois dessa data, até os dias de hoje, a gente chama isso de idade contemporânea, né? O que a gente está vivendo na atualidade. Então, aqui nós vamos encontrar outros movimentos artísticos que são coisas bem diferentes de tudo aquilo que já foi visto, né? Então, são novos movimentos artísticos, mais individuais. Nós não temos aqui mais grupos de artistas, né? É algo assim mais do fazer sozinho, né? Cada artista tem a sua ideia e tenta vender aquela ideia, tá? Mas cada período desse nós vamos ver em blocos, né? Então, no primeiro bloco, nós vamos ver a pré-história e a Idade Antiga, daí no segundo ano, a Idade Medieval, a Idade Moderna, e lá no terceiro ano a gente vai ver a Idade Contemporânea, né? E todas as características e os artistas que fazem parte, certo? Então, vamos começar com a arte na pré-história. Aqui, gente, lembrem que vocês já estudaram em história, né? Na pré-história, nós tivemos vários tipos de ser humano, digamos assim, né? São vários hominídeos que foram surgindo ali, cada um foi deixando a sua contribuição e cada descoberta dessa foi evoluindo com a próxima espécie que foi surgindo, que a antiga já entrou em extinção e assim por diante, né? Então, nós temos ali na pré-história três fases, ou três períodos: o período do Paleolítico, do Neolítico e da Idade dos Metais. Isso é a divisão histórica, mas na arte ela acontece da mesma forma, essa mesma divisão, né? Então, no Paleolítico, a Idade da Pedra Lascada, que foi quando o ser humano surgiu. Aí nós temos o período do Neolítico ou da Pedra Polida e a Idade dos Metais. Em cada uma dessas épocas, o ser humano tentou se comunicar de uma forma diferente, né? Então, essas pinturas da pré-história que todo mundo já ouviu falar, elas começam aí nessa época, né? A época em que o ser humano surgiu, no período paleolítico. Então, cada uma dessas fases tem uma característica. Então, aqui no período paleolítico, onde tudo surge, né? Essa fase, o ser humano estava vivendo nas cavernas, não existia casa, né? Então, era nessas cavernas que essa arte parietal e essa arte rupestre, elas se desenvolveram. Como? O ser humano não fazia aquilo para dizer isto é arte. Eles nem tinham uma linguagem, não existia uma língua. As pessoas não falavam português, inglês, espanhol, enfim, né? Eles ainda não tinham desenvolvido esta fala. Então, o que acontece? Um grupo ficava na caverna, por exemplo, o outro saía para caçar. Como é que a gente conta quando a gente faz uma viagem, por exemplo? Chega em casa, a gente usa a nossa fala, a nossa linguagem, né? Ah, eu viajei para tal lugar, eu conheci isso, eu fiz aquilo, eu jantei nesse lugar, eu almocei lá naquele, eu fui no cinema, enfim, você usa a linguagem. Como que eles faziam para contar o que acontecia com eles no dia a dia e o que é que eles faziam? Então, enquanto um grupo estava na caverna, o outro saía para caçar, eles traziam a caça e automaticamente eles contavam o que eles faziam. Como? Através dessas pinturas, né? Então, vejam que eu coloquei, na verdade, aqui uma gravura só, mas vocês podem pesquisar na internet, né? Animais. Então, o que eles pintavam? Se vocês olharem na internet, todas as gravuras que falam sobre a pintura pré-histórica, vocês vão ver que tem cenas de animais, cenas de pessoas e cenas de animais com pessoas. Então, aquilo era uma forma de contar o que aconteceu naquele dia, né? Saímos para caçar com arco, com flecha, com sei lá, com pedra, voltamos, trouxemos esse animal que morreu, enfim, né? Eles pintavam e essa forma de contar era através dessas pinturas. Algumas dessas pinturas, elas são coloridas, dá a impressão até de que existia lápis de cor, né? Mas eles usavam materiais muito simples que estavam disponíveis no ambiente naquela época. Pedras, raízes, plantas, né? Mais tarde, quando descobriram o fogo, o carvão,
também usavam sangue de animais, né, para fazer essas pinturas, tá? Também usavam uma técnica bem simples com pedra, madeira, com ossos, com chifre, com pele de animais, quando eles descobriram que além de usar a carne, eles poderiam usar a pele para fazer objetos e para fazer roupas para se proteger do frio, né? Então, nessa época, começaram a surgir as esculturas, né? Então, as pessoas usavam o barro, né? A argila, o que eles tinham ali, para criar essas esculturas. Acredita-se que as esculturas que eles faziam de mulheres, essa é uma das esculturas mais famosas que existe até hoje em museu, que foi encontrada na pré-história, né? Da época da pré-história. Acreditam que esta imagem, ela queria, né? Eles queriam com essa imagem feminina lembrar da fertilidade, né, dos cuidados que a mulher tinha naquela sociedade, né? Aí, no período neolítico, um pouco mais à frente, as coisas foram evoluindo um pouco, né? Então, eles param de viver nômades e de passar de lugar em lugar. Então, aqui estão vivendo, caçaram tudo, acabou. Eles iam para outro lugar, caçava tudo que tinha lá, acabou, iam para outro lugar. Então, isso é ser nômade, né? Então, nessa época do Neolítico, eles pararam de ser nômades, certo? E aí eles começaram, então, a construir lugares para morar, construir vilas, pequenas vilas, e ali eles começavam também a plantar, colher, cuidar dos animais, né? E aí começaram então a criar objetos que seriam de uso diário, como nós temos hoje, copo, prato, panela, jarros, enfim, né? Então eles começaram a criar objetos de barro, de pedra, de pele, para serem úteis para eles e não como peça de arte, certo? Também nessa época do Neolítico começaram a surgir os monumentos megalíticos. O que é isso? Mega quer dizer muito grande. Então eles começavam a construir monumentos grandiosos. Acredita-se que eles faziam isso como uma forma de templos, né? Para eles realizarem rituais e celebrarem alguma coisa, né? Porque ainda não existia uma religião, enfim, mas eles já tinham as crenças deles, por isso essas construções, né? Algumas também eram utilizadas, acredita-se, né? Que elas também eram utilizadas como uma forma de, como é que a gente fala? De com as pessoas morrem, né? De você ficar lá velando as pessoas, né? Como se fossem cemitérios, então, né? Aí a prof colocou aqui o nome dessas construções. Então, existiam menires, dolmens, antas, stonehenge, cromlechs, enfim, cada uma delas tinha uma finalidade, tá? Eu deixei algumas fotos aqui atuais, quer dizer, ninguém sabe como elas eram antes, lá na época da pré-história, né? O que a gente sabe que ainda existe, que está inteiro, são essas fotos que a gente pode, são essas imagens que a gente pode ver aqui, tá? Então, também não se sabe como que naquela época, sem nenhum tipo de máquina, sem nenhuma técnica, eles conseguiam colocar essas pedras enormes, uma em cima da outra, sem que elas caíssem, enfim. Existem várias histórias sobre isso. Inclusive, alguns acham que isso aqui foi feito por extraterrestres, enfim, né? A gente não pode discutir, porque não estávamos lá para ver, né? Mas lembrem que, imagina, já se passaram milhões de anos, né? Vento, chuva, sol, neve, as guerras todas que já se passaram, as pessoas que já vieram aqui já depredaram muita coisa. Então, hoje o que restou desses monumentos megalíticos da pré-história são isso. Como é que eles eram logo que eles foram construídos? A gente não sabe, não vai saber, né?
Então, aqui tem alguns exemplos, tá? Depois passamos então para a idade dos metais, onde o ser humano está mais evoluído, e aqui ele começa a desenvolver então técnicas para separar os metais das rochas, das pedras e da terra, né? Então aqui ele começa a construir objetos e a escultura também a partir de metais, do bronze, do cobre e do ferro, né? Vocês vão ler bem o texto ali, vocês vão entender em cada uma dessas fases o que estava acontecendo na vida deles, né? E aí tem também um pedacinho que a prof colocou aqui sobre a pré-história no Brasil, onde nós vamos encontrar vestígios do homem pré-histórico, né? Em vários estados aqui do Brasil. Então, esses locais onde tem vestígios preservados de objetos ou de esqueletos de animais ou de esqueletos humanos, onde há vestígios desse tipo de coisa, né, que contam uma história do passado, esses locais são chamados de sítios arqueológicos, tá? Então, sítios arqueológicos são os locais onde alguém chegou, descobriu e viu que existem alguns vestígios já bem preservados sobre as sociedades passadas, sobre a história passada, né? Ou através de pinturas em rochas, como essa, né? A arte rupestre, ou através de esqueletos e objetos enterrados que eles encontram. Então, eu deixei alguma lista aqui de alguns sítios arqueológicos, né? O nome deles e o estado onde é encontrado, né? Pernambuco, Piauí, Minas Gerais, Amazonas. E em Santa Catarina também tem alguns sítios arqueológicos, tá? Com muita coisa preservada. Inclusive, vocês vão ver aqui no texto locais que provavelmente vocês conhecem, até já foram, né? Eu, particularmente, conheço todos esses lugares aqui e realmente há coisas bem preservadas ainda, tá? Lembrem que a arte não é só pintura, né? Existem várias linguagens, então o ser humano aparece nesse planeta, com ele surge a arte, várias formas de arte, não só a pintura, mas também surge a música, surge o teatro, né? Então acredita-se que as primeiras manifestações de teatro tenha sido essa volta das pessoas para dentro da caverna e elas contarem o que aconteceu durante o seu dia lá fora, né, na caça, ou de algum companheiro que tenha se ferido ou morrido durante essa caça, né, imitando animais. Então, acredita que se essa forma de contar e de imitar tenha sido os primeiros vestígios de teatro. E também nessa época da pré-história, acredita-se que tenham surgido as primeiras manifestações musicais, quando o homem imita o animal, imita sons, né? E quando ele tenta repetir os sons da natureza, os sons da água, das pedras rolando, né? Dos raios, das trovoadas, da chuva, das cascatas, enfim, né? Por que acredita-se isso? Porque foram encontrados vestígios de instrumentos feitos de ossos. Então, foi encontrado um osso longo, cheio de furinhos. Acredito que essa tenha sido a primeira flauta, e com isso eles tenham conseguido, então, tirar os primeiros sons desse instrumento bem primitivo, né? Então, acredita-se que foi desta forma que a música surgiu, do ser humano imitando os sons da natureza e, de uma forma ou de outra, ele descobriu que colocando um osso na boca saía um som. E dali para criar uma flauta foi um passo bem curtinho. De repente, a gente não sabe como aconteceu, né? O que levou eles a furarem esse osso, mas enfim, acredita-se que o surgimento da música e do primeiro instrumento musical tenha sido sim, tá? Então tem uma historinha ali, é bem curtinho para vocês entenderem a origem da música. Gente, é importante que vocês leiam os textos
antes de fazer a atividade. Por quê? Aí vocês vão direto para a atividade e não entendem o que tem para fazer, ou essa atividade não faz sentido, porque vocês não viram o texto. Aí tem gente que abre só a atividade e passa o dia inteiro no WhatsApp. Professora, eu não entendi a atividade. Professora, como é que faz isso? Professora, por que você deu essa atividade desse jeito? Então, assim, gente, claro que eu estou aqui para explicar. Mas se você não lê o texto, essa atividade não vai fazer sentido nenhum, obviamente, ela vai ser algo muito solto, né? Então precisa ler o texto primeiro, para depois você clicar na atividade, tá? Então vejam, nesse texto da semana de hoje e da semana que vem, tá aqui o texto que tem toda essa história que eu contei para vocês e um vídeo. Não dá para escolher o que eu vou fazer. Ai, será que eu leio o texto ou será que eu assisto o vídeo? São duas coisas diferentes, tem que fazer as duas coisas. Tem que ler o texto e assistir o vídeo, tá? Essa é a aula. Depois que você leu, que você entendeu, que você assimilou, que você tirou as dúvidas comigo, se você tinha, daí você vai para a atividade, tá? Aqui na atividade, ó, inclusive são 2 pessoas já entregaram essa atividade, faltam 8, né? Então, aqui nessa atividade, gente, também não é clicar aqui e já sair fazendo. Tem que ler o que está escrito aqui, tem que abrir a tarefa, não dá para adivinhar o que está ali, né? Tem que ler o que está escrito nessa tarefa. Aqui eu coloquei o vídeo de novo, tá? Então, a tarefa é um questionário para responder e a gravação de sons. Qual que é o assunto? É sobre a música, sobre a origem da música, de toda aquela história, da pré-história que tem lá no texto, né? Então, uma coisa chama a outra. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar esta tarefa, porque aqui tem espaço para você digitar a resposta. Deixa eu deletar aqui, certo? O vídeo que tem que assistir para poder responder essas perguntas. Então, o vídeo está no texto, o vídeo está no início da tarefa, o vídeo está dentro da tarefa, e aqui eu coloquei o vídeo de novo, tá? Junto com as perguntas. É o mesmo vídeo. Então, eu coloquei ele em vários lugares que é para você se achar. Não tem que ficar voltando para poder assistir o vídeo, né? Então, eu vou digitar as respostas aqui, vou assistir o vídeo de repente com um caderninho do lado, vou anotando algumas coisas para eu não esquecer, né? Ou eu vou deixar o vídeo aberto aqui, toda vez que precisar eu vou lá, olho o vídeo, dou uma pausa, volto aqui, respondo. São 3 perguntas para responder. E a quarta, lembrem do texto do homem pré-histórico, nós vimos que ele imitava, observava os sons da natureza, né? E então a tarefa número 4 é vocês, com o celular de vocês, gravar sons da natureza, o que vocês têm aí na casa de vocês. Ou sons de dentro de casa, sons de objetos, sons de instrumentos musicais. Então, são 2 coisas, tá? Responder 3 perguntas e gravar o som. Então, quando for lá para a sala de aula, vocês vão ter 2 arquivos para enviar, que são as respostas e essa gravação dos sons. Se você não consegue digitar aqui, porque é difícil digitar no celular, e eu acho mesmo difícil digitar respostas no celular, você pode escrever essas 3 perguntas no caderno, responder no caderno, tirar uma foto dessas respostas, uma foto boa para que eu possa entender o que está escrito e colocar lá na sala de aula a foto desse caderno, tá? E daí vocês vão colocar esse vídeo que vocês gravaram e salvaram no celular também, certo, gente? E assim, ó, qualquer dúvida, vão me pedindo, vão me perguntando, né? Nós temos até as 10 da noite de todos os dias, de segunda a sexta, para vocês me chamarem e pedirem a explicação, né? Não precisa ser só na segunda-feira, de repente, na segunda-feira à noite, deu tempo só de você ler o texto, não deu tempo de fazer a tarefa, mas aí você vai fazer a tarefa na terça-feira à tarde, sei lá, pode me chamar na terça-feira à tarde, não tem problema, tá? Eu só peço que vocês respeitem o horário, mesmo porque depois das 10 da noite vai ser bem difícil eu responder, né? Vai ficar para o próximo dia.
Mas não façam nada com dúvidas, gente. Sempre perguntem se não tem dúvida, mas também leiam, né? Leiam, tentem entender para depois perguntar, tá bom, gente? Então, continuem ali no grupo, lendo os textos, enfim, fazendo as tarefas. Não esqueçam das datas, é muito importante, porque o ensino médio termina rapidinho, né? E aí, às vezes, você acaba perdendo o ano por bobeira, né? Tá bom, gente? Até mais!